Olá, boa noite. Nos arrumando para mais uma live em movimentos, né? E aqui estou eu. Hoje eu vou apresentar o tema ciclos de vida. Como eu já estive dizendo, né? Assim, uma coisa a gente já sabe, né? A vida tem ciclos, né? A gente pode reconhecer quais são esses ciclos, o que que eles nos indicam, né? Para que eles servem, como é que é, gente, né? E eu tenho aqui comigo hoje a Kátia, que é psicoterapeuta e consteladora familiar, companheira de longa viagem também, né? Cá estamos nós nesta noite iluminada. Pois é. Um tema tão legal como esse, como ciclo de vida. Isso, espero que sim. Esse não adianta, todo mundo tem. Esse serve para todo mundo. A gente passa por vários ciclos, né? Para ver o que que a gente reconhece de cada um deles, né, Cacá? Muito legal, muito, gostei muito do tema. Então você Muito vai bom. falar dos ciclos de vida a partir da visão da antroposofia, né? Isso, né? Essa visão da antroposofia, né? Assim, para essa compreensão, né, da nossa própria história, né? E nessa abordagem antroposófica, né, a gente vai falar sobre o processo biográfico e como ele é observado nesses períodos de 7 anos, que a gente denomina, lógico, os setênios, né? E Certo. a gente observa que em 9 setênios, ou seja, do nascimento até os 63 anos, a gente tem aí um bom percurso para realizar o nosso desenvolvimento de acordo com o nosso destino. E quando eu digo isso, também é bom deixar claro que com destino a gente não se livra do nosso livre-arbítrio, né? Desse nosso poder de escolha, né? Mas você fala 9 setênios, nascimento até 63 anos, por que até 63? Então, muita A gente gente pergunta, nem virou idoso pela lei com 63, a gente ainda paga o bilhete do ônibus. é nada, 60. Não, 65. Agora é 65? 65. É, o metrô 65. Mas por que até 63, Olivia? Então, muitas pessoas perguntam isso mesmo, né? Elas perguntam até assim, a vida acaba aí por acaso, né? Isso não é uma filosofia muito antiga, em que a vida terminava mais cedo, né? Agora a gente vive mais tempo e tal. Pois é, realmente a vida não acaba aí, falar dos 9 setênios não significa o período de vida em si, né? É, e muitas oportunidades, ou até oportunidades bem significativas, acontecem mesmo depois dessa idade, e a gente até tem uma forma melhor, né, assim, de aproveitar essas oportunidades à medida que a gente vive esses 9 setênios mais atentamente, né? E a gente tem todo esse caminho, então, do nascimento até os 63 anos, para a gente se apoderar da nossa própria existência, né? Então, assim, né, tem um exemplo que eu acho muito rico, né? Assim como a gente precisa de 9 meses de gestação para a gente nascer, né? A gente pode contar com 9 setênios para a gente se desenvolver e a gente se tornar livre para ser a gente mesmo e usar a nossa sabedoria sem essa carga mesmo daquilo que a gente tem que cumprir, né? Mas daquilo que a gente cumpriu para a gente poder ser, né? Tem um ditado chinês que diz assim: a gente tem 20 anos para crescer, 20 anos para lutar e 20 anos para se tornar sábio. E é isso que acontece, assim, a vivência da sabedoria é depois, né? É. Então, essa ideia de liberdade, se você está com 40 e quer ser livre, espera que falta 23.
Isso, Mas o que eu entendo é que, né, você passa por esses 9 ciclos e vivendo com consciência esses 9 ciclos, você fica é como se fosse inteiro, né, para ser você com a sua sabedoria, né? isso, é por aí. Ah, legal. É, Sim, ótimo. que é, Gostei. é como um estudante, né? Assim, tem o tempo, né, de aprendizagem para, de fato, ele ser o profissional, né? Então, assim, você passa lá 5 anos estudando psicologia, para depois você se tornar, né, poder ser chamada, inclusive, de psicóloga, né? Então, você passa 9 setênios nessa aprendizagem para ser humano, para ser sábia na experiência humana, né? Ah, não, e que é essa coisa, né? Você faz uma faculdade de 5 anos e você sai habilitada, não obrigatoriamente com habilidade, né? Isso Porque a também. habilidade vai vir da vivência. Então, eu acho que faz muito sentido. E tem um primeiro ciclo, assim, para a gente reconhecer, assim, de um modo mais amplo? Tem um ciclo? Sim, tem sim, Cacá. A gente tem um primeiro ciclo de 3 etapas, né, que a gente pode reconhecer assim na nossa história, pelas leis biográficas da antroposofia, e cada uma corresponde exatamente nesses 20, 21 anos, como esse ditado chinês, né? Então, Aham. esse primeiro período de 21 anos, né, assim, para o nosso amadurecimento biológico, né, que é quando o nosso sistema motor, o nosso sistema respiratório, o endócrino, né, ele vai amadurecendo, né, e aí a gente aprende a andar, né, a gente aprende, a gente respira diferente, né, a gente tem amadurecimento aí da respiração, os nossos hormônios, né, tudo vai amadurecendo aí nessa época. Aham. Depois a gente tem um outro período, né, de mais 21 anos, né, que é dos 21 aos 42, que acontece o amadurecimento psíquico, emocional, né? Os nossos relacionamentos, de um modo geral, no mundo, eles são ativados tanto pessoal como profissionalmente. É aquele momento que a gente começa, assim, a estabelecer como é que a gente vai organizar a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, e não tem jeito, para isso a gente precisa do outro, né? E também é aquele momento que a gente precisa reconhecer como é que a gente lida com as pressões, como é que a gente lida com as solicitações por estar no mundo, né? Não tem jeito. Aí a gente recebe essa interação mesmo com o mundo e essas solicitações, né? E a terceira etapa, né, assim, desse ciclo é o amadurecimento que a gente chama social e espiritual, que ocorre entre os 42 e os 63. E que a gente como que recolhe, né, assim, os frutos de tudo que foi plantado, né, nos anos anteriores e como a gente planeja, né, assim, partilhar esses frutos, né, sejam eles intelectuais ou materiais, né. E a gente também percebe, né, acho que é uma coisa interessante da gente chamar a atenção, que a gente percebe que os frutos têm sementes, né? Eles têm algo que é assim mais essencial, né? Então, que a gente pode reconhecer que a nossa vida, né, assim, ela tem um sentido, além de estar acumulando, do possuir e tal, né, que a nossa essência também não é tão material assim. Tem um psiquiatra holandês e que foi uma das pessoas que iniciou a organização dessa metodologia do biográfico, o Livegood, que ele diz, né, que a gente tem a possibilidade de perceber, principalmente nessa etapa da vida, né, que enquanto ser humano, nós somos um ente que participa de dois mundos, um mundo que é material e corpóreo e o outro que é divino e espiritual, né? E essa é a época que a gente é mais convocado para ter a nossa consciência desperta, né? A gente Dos pensar 42 aos 63. isso mesmo, né? Nessa aí, ok.
É interessante, né? Porque acho que olhando, acho que quando a gente começa a olhar para isso, é, talvez a gente consiga respeitar um pouco mais, né, os acontecimentos da nossa vida, Sim, né? Se a gente pensar assim, às vezes a gente quer precipitar coisas porque não respeitou um amadurecimento biológico, né? Fico pensando, né, nas decisões que às vezes a gente imagina que é uma coisa meio complicada, né? Às vezes você fala, bom, vai escolher, você está virando gente ainda, está amadurecendo esse seu virar gente e já tem que estar escolhendo o que você quer ser quando crescer. É, sim, mas acho que essas coisas são encadeadas. Muito, muito legal. Muito é. legal. E tem outros ciclos, além desse, dos 7 anos, Olivia? Então, é interessante a gente reconhecer que nessa etapa, né, de cada etapa de 21 anos, a gente tem aí 3 etapas de 7 anos, que são os setênios, né? Então, Certo. nesses setênios, a gente pode verificar que existem características, né, particulares desses setênios, eles indicam como é que a gente pode aproveitar melhor o desenvolvimento da gente. Por exemplo, dando uma passadinha rápida aqui, né, assim, no primeiro setênio, que é do nascimento até os 7 anos, a gente tem a importância do cuidado, da atenção, do carinho com essa vida que está aí, né, tão fragilizada, né? Isso parece ser assim incontestável, né? Todo mundo, acho que em qualquer linha a gente reconhece, né, que o ser humano nos seus primeiros momentos ele precisa de muita atenção e carinho e cuidado, né? Isso devia estar aí acontecendo com todo mundo, mas nem sempre acontece. A gente pode ter muitos desafios, né? Algumas pessoas podem ter muitos desafios logo nessa etapa da vida, e isso, lógico, também tem repercussões, e a gente pode falar disso numa outra live para falar das repercussões, né, de uma fase, como é que elas influenciam na outra, que é o que a gente chama dos espelhamentos. Mas isso fica para lá. Mas falando, né, assim, de outros ciclos além desses de 7 anos, a gente tem também um ciclo, por exemplo, de 12 anos, que a gente reconhece como o ciclo de Júpiter, né? Júpiter, Zeus, Deus soberano do Olimpo, né? E esses ciclos, eles são representados, né, pelos nomes dos planetas, e porque eles descrevem também esse ciclo, o percurso do planeta por todas as constelações, né? Então, assim como o Sol demora 365 dias para dar uma volta, né? A gente está falando do ciclo de Júpiter, que vai dar uma volta também em todas as constelações, e o que para a gente demora um ano, da Terra, Sol, para Júpiter demora 12 anos. Né? 12 anos. E quando, né, a gente percebe, Júpiter deu toda essa volta, né? Então, aludindo até essa coisa dessa imagem de Júpiter, né? Porque que é o ciclo dele, porque a gente reconhece que esse ciclo ele está relacionado com uma tomada de consciência sobre o seu lugar no mundo, né? Então, esse ciclo é aquele momento que você experimenta os papéis sociais e você testa, né, assim, a sua capacidade de se relacionar com essa realidade que te cerca, né? Então, por exemplo, lá nos 12 anos, é possível, né, que tenham surgido assim algum acontecimento que trouxe um lampejo do que seria a sua escolha profissional, né? Assim como depois, lá aos 24 anos, né, depois de você já estar estudando, ou ter se formado ou não, né, assim, pode também estar relacionado com uma, uma escolha de uma especialização, ou com um emprego, uma promoção, sei lá, mas
algo que está relacionado a isso, né? Então, esses são os ciclos de 12 anos, né, que tem a ver com a nossa atividade profissional, com a nossa atuação no mundo, no lugar que a gente ocupa no mundo, né? A gente também tem um ciclo de 18 anos e meio, que é o que a gente chama do ciclo dos nós lunares, né? E esses ciclos, eles oferecem assim a oportunidade da gente resgatar o propósito do nosso destino, da nossa missão na Terra. É como se fosse assim uma janelinha que se abrisse no céu e falava assim: lembra o que você veio fazer aqui? Né? Eu estou te ouvindo e estou fazendo conta na minha cabeça. Eu já me perdi, já não sei o que Júpiter quer de mim, o que os ciclos lunares querem de mim. Então, lá por Mas volta é dos 18. 37 você é chamado na chincha, né? Entendi. Mas primeiro, lá por volta dos 18 anos, é quando acontece normalmente a escolha do curso da sua formação profissional, né? Sim. Então, assim, mas o que você veio fazer aqui? Você veio realizar, né, de que forma? Né? E lá, nos 37, né, quando é o segundo nó lunar, né, é como você deveria estar fazendo, né? Então, muitas pessoas, elas questionam nessa época da vida, né? Cada um de um jeito, mas é comum que isso aconteça, a sua direção profissional, a sua atuação na vida, né? Olivia, você que acaba olhando essa questão dos ciclos, você percebe que que alguns fechamentos de ciclos trazem assim crises existenciais? Sim, sim. Ah, tá. Essa é a questão que acontece, né, Kátia, que é assim, esses ciclos, né, que a gente vai falar aí, que são os ciclos da biografia humana, então, assim, todo mundo, de alguma forma, passa por isso, mais intensamente ou menos intensamente, mas esse questionamento aparece. Então, Tá. vamos pensar que o seu questionamento. Não, olha, eu passei tranquilo por essa época, mas nessa época eu tinha certeza que o que eu tinha para fazer era aquilo mesmo, né? Então, Aham. como que a gente olha para isso? Exatamente, né? Assim, a janelinha lá abriu, né? E veio lá a convocação. Ei, você lembra por que que você veio aqui? E aí, quando você falasse assim, lembro, e eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui, né? Então, você tem uma confirmação do seu propósito, né? Agora, tem pessoas que falam assim, nossa, o que é que eu vim fazer aqui? Afinal de contas, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, A perguntinha sobe na tela e você fala, isso é vírus. Sim. é, Não, é porque realmente, né? Porque pelo que você está dizendo, são, são, são chamados que vão fazendo parte do nosso desenvolvimento, né? Porque está diretamente ligado com a nossa idade. Então, acho que são coisas que vão acontecer por volta dessas idades da nossa vida, né? sim, sim. É. Tá. E aí a E gente tem tem mais ciclo. E tem tem mais mais ciclo, ciclo depois da. tem mais ciclo, né? A gente tem o ciclo de Saturno, né? Uhum. E o ciclo de Saturno, que está relacionado, né, também, né, com o nome do planeta e tal, bom, nós lunares também, a Lua, é, ele dá uma cutucadinha assim na gente para a respeito dos, dos nossos talentos, dos talentos que a gente dispõe, né, para estar respondendo aquilo que a vida pede da gente, né? Então, é uma oportunidade para a gente reconhecer como é que a gente lida com a nossa responsabilidade, com a nossa autoridade, né? Então, é como lá por volta dos 28 anos, né, a gente tivesse que checar, assim,
a gente tem autoridade nesse assunto, né? Assim, em que assunto eu tenho autoridade? Mas, afinal de contas, né? Assim, a que eu vou responder, né? E é um questionamento muito comum, né? E que muitas vezes ele pode ser traduzido nessa época assim por uma dúvida, né? As pessoas estão numa época da vida que elas falam assim, nossa, mas será que eu sei mesmo, né? Assim, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi até aqui, né? Será que isso daqui serve para alguma coisa, né? Assim, o que eu vou fazer com isso aqui, né? E quando a gente vai para essa pergunta, né, assim, o que eu vou fazer com isso daqui, é um chamamento para a nossa responsabilidade, né? É. E acho que acho que aí vai marcando, né, Olivia? Porque acho que quem está se sentindo encaixado na vida e nas escolhas, isso vai acontecendo com mais leveza. E às vezes, para outras pessoas, isso é um momento onde ela reorganiza o rumo da vida dela, né? Isso mesmo, essa oportunidade. Né? Eu acho que eu gosto de olhar para isso mesmo como oportunidade, né? Assim, muitas pessoas falam assim, ah, nossa, mas é uma crise, é atrás da outra, nossa, quanta coisa, esses ciclos, a gente tem que responder a tanta coisa, né? Tantas perguntas, mas todas elas são oportunidades, né? Assim, para que a gente se conecte com o nosso propósito, que a gente realize a nossa missão. Então, de toda forma, é esse olhar, né? A antroposofia tem isso, de que a nossa vida não é só uma existência física, né? A nossa vida é uma existência tanto corpórea como espiritual, né? Então a gente não está aqui só de passagem, né, para envelhecer o corpo. A gente está aqui para algo um pouquinho mais do que isso, né? E quando a gente chega lá nos 56 anos, né, assim, no segundo ciclo de Saturno, né, muitas vezes a gente tem esse chamamento, né, assim, para essa responsabilidade, que é aquela coisa que a gente fala assim, nossa, o que eu tenho feito com a minha vida, afinal de contas, né? O que eu vou querer fazer da minha vida, né? É um momento em que a gente vai meio que se preparando para, vamos dizer, para a velhice, para um futuro, né? Que a gente está na hora de realmente se responsabilizar pela vida que teve, né? Pela vida que a gente quer ter. Né? Se você não fez isso, até essa época, preste atenção, é um bom momento. Porque vai chegar, né? É, A pergunta vai chegar. Mas eu acho importante isso que você disse, porque tem essa coisa do olhar, né? Você está falando dessa coisa de poder olhar para isso, para esses marcos, como oportunidade, né? uhum. Como oportunidade. Então, o que esses ciclos dizem para gente, Olivia? Então, eles são como que marcos, indicadores, né, assim, para que a gente reconheça mesmo se a gente está no caminho que a gente deve seguir ou não, né? E é o que essa metodologia, né, do aconselhamento biográfico traz, né, como oportunidade. É estar refletindo sobre esses passos que a gente já deu, né, e também se preparar para as próximas etapas, né? Então, a gente busca aproveitar melhor todo esse potencial que a gente... A Kátia me deixou sozinha. Que a gente realiza a cada dia, né? Bem, de toda forma, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, já que a Kátia não está mais aqui para fazer as perguntas, e alguém tiver uma pergunta para fazer, estou disposta a responder. Agora, ou até depois mesmo, se você quiser pensar um pouco sobre o assunto. Né? Se você reconhece, né, que alguma dessas
idades, algum desses momentos, né, se tornaram marcantes para você, por exemplo? Então, é, assim como a gente... Estou chamando a Kátia aqui para pelo menos se despedir de mim, né? Oi, eu caí, mas voltei. A gente, Não, de mas toda forma, fala, Kátia. estava te ouvindo falar. Olha, tem uma pergunta aqui. Eu tenho. Isso funciona para empresas? Isso também funciona para as empresas, né? Assim, dentro do conceito da antroposofia, isso para quem está ligado mais com a consultoria, né? O que eles chamam da pedagogia social, é possível reconhecer que toda empresa, de alguma forma, ela é uma entidade em si, né? Então, ela tem uma história, né? Então, a Uhum. gente pode olhar para a história, né, para a intenção com que essa empresa surgiu e como ela foi se desenvolvendo. Então, a partir disso, a gente também pode observar os ciclos dessa empresa, né, Entendi. com toda certeza. Entendi. Porque também pensando, né, acho que poder olhar para isso como fases de desenvolvimento, né, Olivia? E isso são todas fases de desenvolvimento mesmo, Fases né? de desenvolvimento. Ai, muito gostei. Gostei. Que bom. E a gente está aqui encerrando também, né, não só esta live, mas como um ciclo de lives, né, do Movimentos esse ano, e a gente ano que vem volta com novos temas, eu espero, né, Kátia, Elisa e outros mais, né, e também com muitas outras novidades, né, Assim e seja, amém. eu agradeço a presença e o estímulo de cada um também, de todos, né, para que a gente possa estar transmitindo aqui o nosso conhecimento, trazendo informações e que de alguma forma isso possa estar acrescentando, contribuindo com cada um, né, e que Uhum. no próximo ano, né, o de cada um, o nosso, seja muito melhor, né, e que a gente, esse ano, né, tenha contribuído assim, para a gente amadurecer um bocadinho mais, se fortalecer, né, para que a gente consiga lidar melhor com o que a vida vai trazendo aí para a gente. E o que é muito legal, né, também deixar marcado, primeiro acho que essa iniciativa, né, essa ideia das lives falando dos trabalhos possíveis que acontece lá no espaço, acho que é legal de deixar claro que isso aqui ficou gravado, né, essas lives estão gravadas, então as pessoas podem acessar, né, rever aí os temas que foram apresentados, tirar dúvida, de repente usar do site do espaço mesmo, né, para fazer uma pergunta, né, se não pelo Instagram, enfim. Acho que a Tem, ideia foi compartilhar e acho que deu certo, eu espero que tá sim, que a bom? gente ainda possa trazer mais. Tá legal. Obrigada, Nada. feliz ano Obrigada novo a para você, todos. Olivia. Assim seja. Tchau. Assim seja. Tchau. Tchau, tchau.